sejam bem-vindos à nossa segunda semana da disciplina Inovação, Tecnologias e Gestão da Educação. Tá? Essa semana nós vamos conversar sobre inclusão social e inclusão digital, essa inter-relação para a cidadania do nosso tempo. É um grande desafio pensarmos essa inclusão digital, não é? Nós vimos agora durante a pandemia o quanto nós temos brasileiros que estão segregados, completamente excluídos do digital, do acesso ao artefato e do acesso à conexão estável, não é? Então, qual é o objetivo dessa aula? Apresentar a inter-relação entre inclusão digital e inclusão social. Então, vamos lá. Então, vamos considerar aqui que as tecnologias, elas vão alterando o que queremos realizar, o que pensamos que é possível realizar, os objetivos e significados, as nossas interpretações e até a atividade mental no acesso à informação. Tá? Então, as tecnologias digitais, elas não são apenas ferramentas, como nós conversamos na aula da semana 1. Elas são mais do que isso, elas são lentes de acesso a uma outra cultura, de imersão a outra cultura, e elas nos modificam, modificam a nossa linguagem, a forma como a gente interage, a forma como a gente se comporta e até como pensa. Então, pensando dessa forma, quando as pessoas não têm acesso a essa tecnologia e a cultura digital, nós estamos falando de uma nova segregação, nós estamos falando de uma exclusão social. E aí essa pesquisa bem recente, CETIC-BR 2020, do TICs Domicílios, trouxe o seguinte dado: os usuários da classe C realizaram mais curso à distância e estudaram por mais conta própria em 2020. Sim, claro, né, gente? Foi um período da pandemia. E aí, como só tínhamos o ensino remoto emergencial, esse dado fica claro por conta disso. E aí, o outro destaque que eu trago para vocês, ali em amarelo, é as áreas urbanas com mais escolaridade e as classes A e B fizeram mais, tiveram mais acesso, isso nós já sabemos, né? E também houve mais transações no ambiente digital, com aumento expressivo, inclusive, das classes C, D e E. Mas aí nós podemos pensar o seguinte, que esse acesso que ocorreu o ano passado, 2020, das transações financeiras, tem a ver também com o auxílio emergencial, não é? O Caixa tem. Vocês que trabalham em escola pública, nós que trabalhamos em escola pública, nós tivemos acesso ao nível de exclusão social e digital que muitos pais responsáveis da comunidade escolar estão sofrendo. Tá? Para acessar, para ter acesso ao Caixa Tem, ao auxílio emergencial, foi uma grande dificuldade. Esse é o nosso público, essa é a situação que estão imersas as nossas crianças, os nossos alunos. Nós vimos que muitos tiveram acesso e conseguiram se recompor ou dividir o celular com muitas famílias, mas foram os rearranjos pessoais e familiares que não deram conta, nem de longe, e não é uma política pública, tá? Então, nós vimos o quanto estamos com um fosso nas desigualdades sociais que passa pela exclusão digital. E aí, nessa pesquisa CETIC-BR de 2020, o telefone celular foi o principal dispositivo usado para acompanhar as aulas e atividades remotas, principalmente para as classes D e E, 54%, tá? Espera aí que já vai aparecer aqui, olha, os respondentes, 2.728 respondentes. Então, é 54% em cima desse número. 36% tiveram dificuldade para acompanhar as aulas por falta ou baixa qualidade de conexão à internet. E isso nós não estamos falando apenas do ensino fundamental e ensino médio, nós estamos falando também da graduação. Os alunos da graduação das instituições públicas também tiveram bastante dificuldade de acompanhar as aulas remotas, muitos deles dispondo apenas de celular. Tá? Então, dependendo da atividade que o professor estava passando, o aluno estava completamente excluído. Muitos alunos pensaram, inclusive, em trancar o curso. Eu não sei nas regiões de vocês, mas na minha instituição nós tivemos alguns alunos que só permaneceram no curso por conta do apoio, da rede de apoio
entre os próprios colegas e os professores que ficaram mais sensíveis em relação a isso, inclusive porque os professores também estão com um nível de exclusão digital muito grande, tá? E os materiais impressos foram os materiais que chegaram, tá? Chegaram para os alunos da rede pública, nesse momento de ensino remoto digital. E aí, se nós considerarmos que a inclusão social, ela passa pela inclusão digital, e isso inclui o acesso à informação, porque o acesso à informação é uma forma de aquisição do poder, tá? E aí, quando eu falo acesso à informação, ainda não chegamos na construção do conhecimento, é claro, mas até o acesso vem sendo dificultado por conta dessa exclusão digital. E aí, nessa exclusão digital, é mais um âmbito de desigualdade que está se constituindo, pensando que essa exclusão digital ela tem um caráter mais forte, como um caráter social, do que técnico. Não é só acesso ao artefato e à tecnologia, eu já vou explicar para vocês. Não é só o acesso também à conexão, porque conexão estável também não é algo que nós temos garantido, mesmo nas grandes capitais. E aí, nós temos exclusão digital por indisponibilidade de acesso, mas também por falta de letramento digital. Estou trazendo aqui para vocês essa ideia de que a verdadeira inclusão digital passa pela leitura crítica, pelo uso autoral, pela autonomia dos usos das tecnologias. Não apenas ter acesso à tecnologia, a uma conexão condizente e estável, mas também fazer usos críticos, não cair nas armadilhas das redes e fazer um uso mais propositivo, não apenas de consumo dessas redes. Então, quando você não tem nem acesso e nem letramento digital, você está realmente à margem, né? Você está realmente nesse nível de exclusão total digital. Então, a internet ajuda a aumentar a distância social entre ricos e pobres, porque ela é, em si, uma oportunidade, já falava Magda Piscatola. E aí, a verdadeira inclusão digital passa pelo letramento ou literacia digital. Eu trouxe aqui esse gráfico que explica lá embaixo, na base, nós temos a exclusão digital total. É uma base bem considerável, né, gente? E aí, num outro nível, nós temos o acesso ao artefato, às tecnologias, mas sem conexão condizente. Quando os sujeitos têm pacotes de dados que são muito parcos, né? E acabam rapidamente, não têm acesso ao Wi-Fi, por exemplo. E aí, nesse nível amarelinho aqui, nós temos acesso ao artefato, mas a conexão, ela, embora exista, ela está limitada. Então, é só para a gente ver os níveis de inclusão e exclusão digital. No verdinho, já destaco para vocês que é um acesso com ubiquidade. O que é o acesso com ubiquidade? É você poder acessar em qualquer lugar, a qualquer momento, tá? E quando nós temos garantido lá no topo da pirâmide essa ubiquidade, poder acessar a qualquer lugar, em qualquer momento, mas tendo garantido essa literacia, esse letramento digital, aí sim nós teremos conquistado a verdadeira inclusão digital. Ok, pessoal? Então, esse letramento para as distintas mídias que eu estou trazendo para a gente conversar, como um parâmetro, como um pilar da verdadeira inclusão digital. Não basta ter acesso. E olha que nós não temos ainda esse acesso garantido. O nível de exclusão digital ainda é muito grande. Nas comunidades escolares, passa também pelos professores, passa também pela comunidade de apoio. E esse letramento que nós precisamos conquistar e avançar, letramento para as diversas mídias, passa pela leitura crítica das imagens, do audiovisual, da música, da animação, do texto e do hipertexto, porque essas mídias constroem imaginários, constroem mensagem e nos envolvem e também nos formam ou deformam. E aí precisamos de um letramento que forme o sujeito para se expressar com respeito, mesmo no meio de discordância,
para compreender que não existe anonimato, então não adianta ficar em casa achando que está seguro e anônimo e pode falar o que quiser. Você apenas expressa nas redes sociais aquilo que você teria coragem de falar pessoalmente. É um letramento que esgote as possibilidades de validação da informação. E um letramento que reconheça que editar ou apagar um post revela muito de si, tá? E também quando você tem uma conta fake, um perfil fake, revela muito de si. E aí nós precisamos pensar, isso aqui é um referencial, inclusive, que eu utilizo na minha tese de doutorado, que é a relação dialética entre o pensamento empírico e o pensamento teórico. O que é o pensamento empírico? Que, na verdade, é o pensamento que muitas das escolas ancoradas na educação tradicional utilizam. É um pensamento que tem um viés utilitário, avançando do particular para o geral, do sensorial para o abstrato, lidando com o concreto, o palpável, apenas para a compreensão superficial do conceito. Então, lembra quando na nossa infância, quer dizer, na minha, tá, gente, há um tempinho, nós aprendíamos apenas as datas comemorativas e os principais personagens dos fatos históricos, mas não compreendíamos nada do processo e do fenômeno histórico de forma mais complexa? Então, ali estava sendo trabalhado o pensamento empírico, apenas para fazer a prova. Quando a gente fazia a prova, o que acontecia? A gente esquecia logo, imediatamente, porque não ficava na memória de longo prazo. Aquilo tudo não fazia sentido, tá? Era apenas uma memorização de curto prazo. Já o pensamento teórico ou científico, que precisa da intervenção docente, sistematizada para ser desenvolvido efetivamente, é o que vai propiciar comparações, que vai propiciar relações e contrastes entre os fatos e as percepções, que vai mostrar para os sujeitos se uma situação, um fenômeno, um vídeo, uma imagem é verdadeira ou não, ou pelo menos trazer essa suspeita para ele verificar se é verdadeiro ou não e não sucumbir, entendeu, nas armadilhas desse apelo emotivo que tem muitas das vezes as fake news, tá? Muitas das vezes ou a maior parte das vezes, tá? Porque é um apelo baseado nas emoções. E aí, quando você tem esse pensamento teórico bem trabalhado, consistente, não é que você sempre localiza as fake news imediatamente, mas você tem o espírito investigativo e científico suficientemente consolidado para desconfiar, para ter um ceticismo natural e investigativo de verificar a fonte. E isso a escola precisa trabalhar, tá? O pensamento empírico está no cotidiano, nós desenvolvemos sem intervenção e sem mediação. Mas o pensamento teórico é na escola, por meio dos conteúdos científicos e as interações e mediações docentes. E aí, pessoal, eu trago aqui dois quadrinhos, dois memes, que exemplificam um pouco como é que nós estamos caindo nas armadilhas da falta do letramento digital. Tá? É isso que eu quero denunciar com esses dois memes. Aliás, memes é vida, tá? Adoro trabalhar com memes. Eu acho que é uma linguagem, a linguagem memética é uma linguagem muito importante para a gente criar vínculo com os nossos alunos e trazer o quê? Uma porta de entrada para um diálogo mais acessível, com conteúdos bastante complexos, tá? Então, amigo, essa notícia é fake news, não importa, ela é conveniente para mim. Veja a ancoragem emocional por trás da busca por uma confirmação da sua percepção. E aí, pessoal, eu trago para vocês verem depois com calma, tá? Algumas proposições. Lembra que eu falei na primeira semana que a nossa disciplina ia tentar articular teoria e prática? Então, eu trago algumas sugestões para que a gente possa levar para a nossa escola e atuar junto aos nossos alunos em direção ao letramento digital. Então, eu trago aqui algumas sugestões para a gente analisar as deepfakes, que são aqueles vídeos, principalmente vídeos, né, hiperrealistas, que você fica em dúvida se é verdadeiro ou não. Então, tem aqui algumas sugestões, tá? Atente para o traço de artificialidade, o movimento da boca, do cabelo, dos olhos. Então, aqui tem a fonte, visualize se os olhos estão piscando ou falta sincronismo. Então,
Observe que muitas das sugestões que eu trago aqui para vocês verem com calma depois, podem auxiliar no trabalho docente nas suas escolas para o letramento digital. Então, aqui tem alguns sites, um podcast sobre segurança online, um jogo da Multiris, Caô Digital, que também trata sobre as fake news, uma apresentação sobre mídias e educação, um quiz sobre verificação de fatos, mais alguns subsídios para nós trabalharmos. Caçadores de balelas têm várias atividades para trabalhar com o letramento digital contra as fake news, caça à informação, jogo de olho na fake, que inclusive esse jogo faz parte de uma pesquisa de doutorado da USP, do Daniel Cerqueira. Está muito interessante. Aqui tem um infográfico. E aí, nós temos aqui mais uns materiais de subsídios, tá? Para tratar as fake news. E vou encerrando aqui a nossa conversa, tá? Mas retoma a nossa fala, gente. Inclusão digital passa pelo letramento digital. Inclusão digital não é apenas acesso ao artefato e à conexão, passa pela formação no pensamento teórico e isso é feito pela escola, tá? É na escola que a gente aprende a investigar, a ter um espírito crítico, criativo, mas também investigativo, de ceticismo, para não acreditar em tudo que cai nas nossas redes. Ok, pessoal? Então, a gente se vê na próxima aula.